Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto, nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana nós estamos falando sobre coisas que você conhece, né? Você conhece? É o título da série e é uma pergunta. E nós já respondemos a duas delas, uma sobre a, o amor de Deus e sobre salvação ontem. Hoje nós vamos falar sobre caminhos da fé, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 10 e nós vamos tratar o nosso assunto de hoje. Os estágios da fé, então, vão monitorar e vão ajudar a gente a entender o que é que está pegando, né? Onde a gente está, qual propósito, biblicamente falando, como que a gente vai lidar com essa questão da fé a partir de agora, tá bom? Então, o texto de Marcos fala sobre a história de um moço, de um homem, né, que demonstra grande interesse pela vida eterna e, embora praticante de atos religiosos, ele não possuía uma segurança quanto a viver eternamente com Deus. Então ele procura Jesus, ele indaga, ele questiona Jesus sobre o que deveria fazer para alcançar essa graça, essa dádiva, esse presente. Então Jesus, demonstrando amor por aquele homem, por aquele jovem, ele fala com ele. Por que Jesus fala? Porque ele percebeu realmente uma percepção que ele tinha, que o jovem tinha, de um padrão moral bem elevado, né? Do que aquele que ele estava encontrando na maioria das pessoas, talvez, né? Mas ele estava tentando ancorar a sua vida eterna e todo o resultado de uma vida nos seus atos. Mas os seus atos de justiça não lhe davam segurança sobre qual era o nível do seu relacionamento com Deus. E ele não se sentia livre dos seus pecados, salvo do seu pecado, porque ele não sabia como lidar com esse momento onde o coração apertava. Agora, é claro que nós sabemos que a fé aproxima as pessoas de Deus, mas nem sempre o desejo de buscar a Deus indica que a forma como o faz é suficiente para responder os grandes conflitos da vida e da alma, não é? Então, quais são os estágios definidos da fé a partir deste texto de Marcos capítulo 10? Nós vamos ler os versos de 17 a 20, tá bom? Vamos lá. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, ele está dizendo tudo que ele está fazendo. Então, o primeiro estágio da fé, registrado aqui nesse texto, é a possibilidade e a capacidade de temer a Deus e ser um bom cristão, né? De ter uma atitude boa, porque eu conheço e vou tentar seguir. E ele está apoiado no conhecimento dos valores morais de Deus, determinados por Deus. E aí as perguntas que vão sendo feitas por Jesus. Então, os valores morais dependem do que você conhece. Os valores morais dependem de como você está lidando com aquilo que você conhece, né? Ele leva a pessoa a ser um adorador respeitoso, né? Ele se pôs de joelhos diante de Jesus e que também conduz à obediência. Ele diz assim: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus considera super importante esse estágio da fé e admirou aquele rapaz o amando. Mas no verso 21 ele vai dizer o seguinte: e Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta.
falta uma coisa. Que falta? Para esse rapaz aqui, faltava, ele diz, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, então vem e segue-me. A pergunta para mim e para você aqui é o que falta para ir para o próximo estágio. Nós estamos trabalhando com 3 estágios da fé, que a gente vai andar aqui no texto para ilustrá-lo. Então, o primeiro estágio da fé, ele vai dizer tudo que a gente já tratou, tudo que Jesus já falou aqui. A pergunta é suficiente? Não é. É preciso seguir para o próximo estágio da fé. E qual é o próximo estágio da fé? Vamos ler. Versos 21 a 27. Já lemos no 21, vamos para o 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, para Deus, porque para Deus tudo é possível. Não para Deus, porque tudo é possível. Então, o segundo estágio, ele olha para o primeiro estágio, na verdade, cumprido, mas ele vai fazer uma análise mais profunda do coração, né? A gente já sabe, né? Onde está o seu tesouro, lá, pode completar a frase aí. Isso, lá estará o seu coração. É quando a pessoa tira do coração as coisas que o seguram neste mundo, não é? O que me segura aqui é as coisas que eu tenho, que eu quero ter, as coisas que o mundo valoriza, e eu começo a valorizar também, e então eu começo a separar a espiritualidade com Deus daquilo que seria uma vida natural e normal, que é um problema, não é? Porque o cristianismo é a vida e a vida é cristianismo, não dá para separar. Jesus não queria literalmente que o moço ficasse pobre, mas ele identificou que mesmo sendo um bom cristão, conhecedor, adorador, obediente, ainda estava preso aos bens deste mundo, né? A sua âncora ainda estava firme naquele cais, ele não ia sair para lugar nenhum. Então Jesus queria que o rapaz usasse a fé para se libertar dos apegos materiais. Irmão, é uma luta, ainda mais a gente que é pobre, né? Nesse caso, uma questão material que Jesus está tratando aqui, que é um problema lá e é um problema aqui também. Por isso, ele manda vender tudo. De novo, Jesus não precisava daquele dinheiro. Jesus precisava de um coração liberto, né? De um barco sem âncora para navegar com ele, né? Então, essa fé nasce quando, na balança das prioridades de valores, o céu é mais pesado do que a terra. Entendeu? A falta de dinheiro, só o pensamento dela causava tristeza. Só de pensar em ficar pobre, só de pensar em dar tudo aquilo que foi tão importante, tudo que lhe custou tanto trabalho, talvez dele somente, talvez da família, de pessoas que vão deixando um para os outros. Ele realmente era um cara muito rico. Apego excessivo aos valores materiais. Jesus não condena a riqueza, mas o apego emocional a ela. Os discípulos ficam admirados, perplexos com o pensamento de que os ricos não podem ser salvos. Jesus não, ele corrige a situação e disse que os ricos podem ser salvos sim, mas precisam entrar nesse estágio da fé que leva ao desapego dos bens materiais. Não é que não quer dizer que o rico tem que dar tudo para poder participar de uma igreja, fazer parte de um projeto onde Deus está incluído. Ele precisa ser capaz de ser generoso e não ficar preso a todas essas coisas que
que o mundo traz para nós. Terceiro e último estágio que é tratado aqui, versos 28 até 30, diz assim: Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já do presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Então, o terceiro estágio da fé que Jesus retrata é vivido pelos seus discípulos. Está dizendo que Pedro fala: Poxa, espera um pouquinho, eu estou entendendo, porque foi assim comigo. Né? Então, ele é praticado por aquele que tira das mãos os bens para seguir a Jesus. E, de novo, é aquela pessoa que não vai no barzinho ou não vai na festa porque ele tem um compromisso na igreja, por exemplo. Ele tem um pequeno grupo que ele precisa ir. Talvez ele tenha alguém naquele grupo que precisa e tem dificuldades financeiras no momento, porque perdeu o emprego, porque está nascendo um filho, sei lá, alguma situação que ele precisa resolver. E aquele querido, aquela querida, ela deixa a sua vida social de lado e vai atender a necessidade do querido irmão. Esse terceiro estágio da fé é aquele que prefere ter prejuízos pessoais, perder amigos e bens, do que desagradar a Deus. E vai acontecer. Já aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com você também. Vai ter momentos que você vai falar, alguém vai te convidar para alguma coisa, eu falo: não, eu não posso porque eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a palavra. Você vai numa festa, a pessoa te oferece uma coisa que você acha que não deve tomar, por exemplo, e aí a pessoa começa a te largar, não, aquele cara lá, aquela moça que já não faz parte do meu círculo social, né? Vai perder amigos, eu perdi. E provavelmente os bens precisam ser usados para a glória de Deus. Então você pode hospedar um grupo pequeno na sua casa, vai ser maravilhoso. Faça, pense e use isso. Ele vai se tornar generoso, ele não vive apegado a nada dessa vida e está disposto a sofrer por causa de Jesus, seja lá o que for necessário, né? Perde o emprego, talvez, um bom negócio, e talvez bens, para não negar os princípios do Evangelho. Aleluia! Né? A fé do primeiro estágio, então, indica uma disposição devocional por Deus. Algo que eu faço e realmente amo a Deus e tento cumprir muitas coisas. Já no segundo estágio, é um desapego das coisas terrenas, que não vão mais me manter seguro, ancorado numa vida secular. Porém, no terceiro patamar da fé, a pessoa se desfaz das coisas terrenas em favor do reino de Deus. Já tem um propósito fixo. E lá em João 17, para a gente terminar aqui, diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que Deus te abençoe e que esse relato da fé faça você avaliar-se a si próprio, como eu fiz aqui, e você possa ser um cristão mais capaz para a glória de Deus. E em nome dele, amém e amém.